Olá, meu nome é Alex Vanderbil Mendes, sou responsável pela disciplina de produção de animações para a educação. Iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos com o tema elaboração do planejamento de produção e do roteiro para uma animação. O objetivo é introduzir-se no mundo da programação por meio de uma programação lúdica, desenvolver raciocínio lógico e a criatividade de forma lúdica. O material impresso que você tem em mãos objetiva acompanhá-lo no estudo dessas temáticas. Leia o artigo como preferir, linearmente ou a partir de tópicos do seu interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina e desejo que assim seja também ao longo das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvidas, para que posterior, em nossos encontros semanais, façamos um novo condensado e que todos se apropriem de todo o componente. Estarei lá à sua disposição, basta você se fazer presente no dia e hora combinada. Então vamos lá, vamos começar. Lembro ainda que, na aula de hoje, teremos ao fim a explicação de nossa atividade prática avaliativa. As tecnologias da informação e comunicação TICs dão possibilidade para que o professor planeje suas aulas e potencialize a aprendizagem dos educandos, transformando a informação em conhecimento, aliando ferramentas que servem de estímulo que, aplicadas a uma metodologia de ensino, farão da relação ensino-aprendizagem um processo de troca. Através do MoveMake, que é uma aplicação simples de edição de filmes, incluída no sistema operacional Windows XP, com o qual é possível importar segmentos de vídeos com o intuito de instigar a curiosidade do aluno, bem como buscar novos caminhos de apresentar os conteúdos através dessas diversidades de aparatos tecnológicos disponíveis na escola. Meu objetivo principal é possibilitar meios didáticos de interligar as linguagens em relação aos conteúdos e à criação pelo uso de softwares de edição audiovisual, buscando conhecer e discutir novas formas de utilização de tecnologias no campo educacional. Ser professor hoje requer novas habilidades para as quais nem sempre fomos preparados. Assim, temos a necessidade de adotar novas posturas diante do avanço tecnológico. As novas tecnologias da informação e comunicação, TICs, têm impacto significativo na transformação cultural da atualidade. O acúmulo de informação, a velocidade na transmissão e superação das limitações espaciais, a utilização de multimídia leva à modificação de conceitos básicos de tempo e de espaço, em que até a noção de realidade começa a ser repensada diante da possibilidade da realidade virtual. Diante dessas transformações, exige-se uma nova postura metodológica do professor, pois vivemos em um paradigma educacional. Percebe-se que as maneiras de aquisição e troca de informações não se limitam mais exclusivamente na figura do professor ou dos livros didáticos tradicionais. Hoje, fazem parte do cotidiano dos nossos educandos sons, imagens, interatividade, animações no ritmo acelerado de introdução dessas novas ferramentas na sociedade. Portanto, em hipótese alguma, as TICs podem ser ignoradas pela escola. Apesar de toda a tecnologia disponível na escola e mesmo presenciando as transformações das sociedades, ainda há poucas capacitações para modernizar as tradicionais aulas expositivas, nas quais o professor menciona o conteúdo para o quadro negro e os alunos copiam em seus cadernos. Faz-se necessário uma nova postura do professor para que ele caminhe de encontro às ambições do educando, utilizando ferramentas tecnológicas e que, através delas, criem-se novas metodologias e situações de aprendizagem que possam tornar-se significativas para o educando, sem perder de vista o foco da intencionalidade educacional. A ação docente também sofre a necessidade de alterações
para se adequar ao contexto no qual está inserida. Para tanto, a necessidade do professor está em constante formação diante de toda a tecnologia disponível na escola. Planejar o processo de ensino-aprendizagem, mediado pelo uso da tecnologia, pode desmistificar algumas técnicas de animação, até então desconhecidas por nossos alunos. Já o uso do trabalho em grupo na análise ou construção de pequenos filmes ou vídeos permitem que os alunos debatam, troquem ideias, reflitam, percebam as sequências, a veracidade das histórias criadas. Percebendo que o stop motion pode se tornar uma excelente, por exemplo, forma de expressão na educação, usando para isso apenas um microcomputador e um programa de edição de imagens, sem a necessidade de um aparato enorme tecnológico. O estudo da arte contemporânea oferece excelente campo para a produção individual ou coletiva. Os educandos utilizam celulares o tempo todo, tablets, computadores, mas os educadores sabem como trazer essa tecnologia para a sala de aula e como utilizá-la ao favor do ensino de qualidade. A utilização de recursos midiáticos, como o editor de vídeo MovieMake, pode trazer benefício nas aulas. Afinal, o que é um stop motion? Stop motion é uma técnica de animação feita quadro a quadro. Lembra que tratamos disso na aula número 1? Através de fotos. Desse modo, um objeto inanimado ganha vida através de uma ilusão de movimentos providos de uma sequência fotográfica. Em geral, para fazer um segundo de animação são necessários entre 15 a 24 fotos. Para fazer um stop motion é necessário os seguintes materiais básicos. Anotem: uma câmera fotográfica digital, um tripé, uma fonte de luz. Apesar de ser comum assistirmos vídeos feitos com massinhas, uma animação em stop motion pode ser obtida através de qualquer material. Utensílios, lápis, alimentos, recortes de papel, brinquedos e até mesmo seres humanos. O importante é ser criativo e escolher um material que combine com a sua história. Um bom filme resulta da união entre conceito e técnica. Primeiramente, iremos abordar a parte conceitual de um filme, que serve para organizar e proporcionar maior segurança e praticidade à sua animação. Dentre os principais pontos da parte conceitual, destacamos o storyline, roteiro e storyboard. O storyline é a forma de contar a história de modo mais objetivo possível. O texto deve ser claro e atrativo, ao ponto de despertar interesse pelo roteiro e de animação. Em geral, não deve ultrapassar 5 linhas. A seguir está um exemplo de storyline do título de Hamlet de William Shakespeare. Vejamos nos slides. Um príncipe cujo pai, que era rei, foi assassinado por seu tio com o fim de usurpar a coroa. Este crime conduziu o jovem príncipe a uma crise existencial que terminou numa onda de mortes, inclusive a sua própria. No texto, temos um leve desenho dos personagens essenciais, mas eles sequer têm nomes. A história não tem uma época definida, tampouco são mencionados os personagens secundários, mas o conflito está presente, a morte do pai, bem como o personagem principal, o príncipe e o seu antagonista, o tio, sendo, normalmente, isto o essencial para escrever um storyline. Caros alunos, o roteiro é a forma usada para descrever o começo, meio e fim de uma história. Além disso, ele expõe os diálogos e guia visualmente o cenário. Mas, como fazer um roteiro? Pesquisando, você vai encontrar várias formas de escrever um roteiro. O exemplo que vamos usar é um formato amplamente utilizado e que está disponível até na internet. A preparação do conteúdo de um bom vídeo envolve uma etapa extensa de pré-produção, na qual você determina tudo o que quer mostrar no vídeo.
Essas ideias são registradas em um documento conhecido como roteiro, que orientará sua animação. Tendemos a associar o roteiro do vídeo para produções que envolvam pessoas, sets de filmagem ou mesmo que sejam conteúdos mais longos. Porém, mesmo para vídeos animados, ainda que sejam curtos, o roteiro é um planejamento fundamental para a qualidade do conteúdo. Entre os dados que irão fazer parte do roteiro estão descrição de todas as cenas, descrição do figurino, fala dos autores, mudança de iluminação e transição de animação. Enfim, no roteiro de vídeos estarão todas as orientações necessárias para que cada parte da produção saia de maneira correta e organizada. Se o seu desejo é produzir um vídeo animado para divulgar os produtos ou serviços de uma empresa, por exemplo, podemos aplicar esse mesmo conceito de organização para a produção do roteiro de um vídeo animado. Mesmo os vídeos animados precisam de um roteiro, pois um bom planejamento das cenas, as transições, a trilha sonora, por exemplo, é necessário para que se tenha material de qualidade. O roteiro ajuda nessa questão, por isso, ainda que não estejam envolvidos atores, sets, filmagens e outros elementos de produção de conteúdos de vídeo, no caso das nossas animações para educação, o roteiro irá guiar a narração e o desenvolvimento das cenas. Assim, tudo se encaixará da melhor maneira com a organização, a sequência, a lógica e o planejamento para transmitir a melhor mensagem que você irá oferecer. Agora que você conhece a importância do roteiro, mesmo para vídeos animados, não pode seguir para a produção de uma animação sem pensar sobre o roteiro dele antes. Por isso, aprenda como fazer um roteiro de um vídeo animado e com ele garantir a qualidade de sua produção, para que ele envie a mensagem correta para o seu público-alvo. Confira 4 passos para fazer um roteiro de vídeo animado. Primeiro passo, defina o objetivo de sua animação. O primeiro passo a tomar, a fazer um roteiro da sua animação, é definir qual é o seu objetivo. Faça e responda as seguintes perguntas. Qual o público-alvo que eu quero atingir? Qual o grande problema que irá resolver? Qual é o principal objetivo desta animação? O que eu pretendo mostrar? Qual o aprendizado e os sentimentos que eu desejo despertar? Essas perguntas vão te ajudar no início do seu roteiro de animação, dado que será mais fácil definir o que construir, sabendo-se aonde quer chegar com o conteúdo que você ainda irá produzir. Com os objetivos definidos, é hora de começar a escrever de fato o roteiro do seu vídeo animado. Nesse passo, é importante estar atento à quantidade de palavras que será utilizada. A utilização ideal de um vídeo animado é de até 90 segundos. Por isso, no roteiro do vídeo animado, procure limitar o número de palavras, utilizando palavras-chave importantes e cruciais, para que o seu público saiba exatamente o que está sendo dito. Para ter uma ideia sobre o número de palavras que poderá utilizar em seu roteiro de um vídeo animado, considere proporcionalmente a seguinte relação. 45 segundos equivale a mais ou menos entre 90 e 110 palavras. 60 segundos, 120 a 170 palavras. 90 segundos, 200 a 250 palavras. 2 minutos, entre 250 e 300 palavras. Agora, adote uma metodologia para a escrita do roteiro. Até esse ponto, você já deve ter notado como o resultado do seu roteiro de vídeo animador dependerá, e muito, do objetivo principal do conteúdo. Deste ponto em diante, a escrita do roteiro do vídeo animado em si ficará bem mais fluida. Porém, aqui é importante uma observação. A escrita do roteiro de um vídeo animado é diferente de um vídeo de produto ou de um vídeo institucional, por exemplo. Isso porque, em um vídeo animado, a criatividade terá um papel um tanto quanto importante. Desta forma,
quando eu adoto uma metodologia para a escrita do roteiro de vídeo animado, eu irei fazer toda a diferença. De maneira comum, são adotados 3 metodologias e tipos de roteiro para os vídeos animados. O método, o problema e, óbvio, a solução. Com esta metodologia, em seu vídeo animado, você irá explicar a solução que o produto ou o serviço ou o que você quer mostrar para um problema do seu público-alvo. Por isso, é importante abordar o problema do seu público e demonstrar qual é a solução para resolver esse problema. O método histórico, uma das técnicas para a produção de um vídeo animado, é a partir do uso do storytelling. Para isso, construa uma história que apresente os benefícios do seu produto em si, do que você está indo mostrar, ou dessas condições para se criar. Utilize um ponto emocional do seu público-alvo, que é o seu aluno. O método da explicação direta, esta é uma metodologia direta para um roteiro de um vídeo animado. Nele, a introdução já é a fala do personagem principal e, em seguida, são explicados os pontos-chave da solução, da conclusão e o que se precisa reforçar nisso. Esboce o desenho do seu roteiro de um vídeo animado. Quando você estiver escrevendo um roteiro, sempre lembre-se da seguinte máxima: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você irá criar um vídeo animado, por isso é preciso haver tantos elementos visuais e de áudio quanto forem possíveis para enviar uma mensagem assertativa para o seu alunado. Desta forma, ainda na etapa do roteiro de vídeo animado, faça um esboço das cenas da animação, considerando as transições desejadas, o que irá acontecer em cada cena e como será o desenrolar da história contada nesse vídeo animado. Como vimos, um roteiro de vídeo animado é fundamental para uma boa produção, para que eu tenha que enviar uma mensagem correta para o meu público certo. Um storyboard segue o fluxo do vídeo, desde a primeira cena até a última, e descreve visualmente a mesma, a música e a orientação dos objetos. Depois de finalizadas as pessoas envolvidas no projeto, percebam-se as nuances da sequência, o ritmo da cena, o ambiente, a eficácia de transmitir a história. Assim, temos um storyboard, é um rascunho de como vamos organizar as cenas do nosso pequeno vídeo, ou do nosso pequeno filme, ou da nossa pequena imagem em movimento. Essa serve para definir os parâmetros da história, bem como avaliar os recursos e o tempo, organizar e focar uma história, descobrir quais os melhores meios para executar uma cena. O Movie Make é uma aplicação de simples edição de filmes, incluída já no sistema operacional Windows XP, com o qual é possível eu importar segmentos de vídeos analógicos e digitais, cortá-los, ordená-los, acrescentar legendas, transições e outros efeitos. E no final, gravar o resultado no computador ou até mesmo no CD, no DVD, um pendrive. Nossa atividade prática tratará disso. Será a criação de uma animação usando o Movie Make. Faremos assim. Para fazer um filme com o Movie Make, você precisará iniciar o seu projeto. Isso não significa apenas criar um arquivo e começar a inserir fotos, filmes ou efeitos. Antes é necessário que você esquematize o que você quer. Em algumas etapas, todo o seu projeto. Qual serão as etapas para a criação de projeto? Primeiro, defina o objetivo do seu filme e crie um esboço em um papel com o roteiro do filme, ok? Organize os materiais que serão utilizados, como imagens, textos, músicas, os efeitos de som, o vídeo, etc. Nessa etapa você pode pensar na criação de material a ser utilizado, como fotografia, filmagem, gravação de som, ilustrações, fique à sua escolha. Caso o filme tenha narração, fazer a gravação previamente. Todo o material a ser utilizado no projeto deve estar armazenado em uma pasta criada para esse fim. Posterior, importe ou adicione as imagens e vídeos e fotos, coloque-as lá, né? Edite
os objetos inseridos no projeto, alterando a ordem, fazendo os seus recortes, as suas substituições, etc. Não se esqueça de inserir o título, a legenda e os créditos. Insira os efeitos de vídeo e de transição. Realize agora a gravação como filme. Após ter organizado o material desejado para a criação do filme, comece o seu projeto. Nossa atividade prática. Defina um tema para o novo projeto desse filme. Selecione tudo, defina o título, em seguida abra o Windows Movie Maker e crie um novo projeto. Adicione todas as imagens e crie um filme automático. Salve o projeto e salve o filme para assistir no computador. Haverá lá em nossa plataforma de estudos um material específico para como usar o Movie Maker. Você deverá fazer a leitura desse e logo após realizar a sua atividade, postar no link de envio para avaliação do seu trabalho. Deixarei o tema livre para que vocês usem a imaginação e todas as possibilidades que a ferramenta oferece. Para fins de avaliação do seu trabalho, poderá ser feito de forma individual, mas isso não impede que vocês formem seus grupos de trabalho e auxiliem nas atividades dos colegas. E não se esqueçam de fazer a identificação para os processos avaliativos. Ainda assim, em nossos próximos encontros, falaremos um pouco mais sobre o Movie Maker. Grande abraço, agradeço pela atenção e estou à disposição nos fóruns, na data e hora combinada. Não se esqueça, para realizar a nossa atividade prática, faça a leitura do tutorial de como utilizar o Movie Maker. Tenho certeza que terão sucesso. Grande abraço e até nosso próximo encontro.